Pessoal, faz alguns dias que eu passei para vocês a aula de número 8, tá? Que a gente resolveu um exercício de uma viga de concreto armado, mas hoje eu vim passar para vocês uma parte 2 dessa aula. Por quê? Porque o princípio básico para a gente resolver um exercício de seção mista é tornar essa seção homogênea, não é? Então, sempre antes de encontrar o baricentro, o momento de inércia, a rigidez, as propriedades geométricas como um todo, a gente tem que calcular aquela constante. Então, o que a gente vai ver aqui? Bom, naquela primeira aula lá, se vocês voltarem para dar uma olhada, a gente homogeneizou a seção como se ela fosse composta só por concreto. E como que a gente fez isso? A gente calculou aquela constante do aço, que é o Na. Eu até coloquei o valor dela aqui para vocês. Então, só que nessa aula aqui, a gente vai tornar a seção homogênea como se fosse tudo aço, certo? Eu vou usar o mesmo exercício, a mesma seção, só que agora eu vou homogeneizar como se fosse tudo aço. Então, ao invés de calcular o Na, a gente vai calcular o Nc, que é a constante do concreto, e multiplicar essa constante toda vez que aparecer a área do concreto nos cálculos. E por que eu estou fazendo tudo isso? O que eu quero demonstrar com isso? Que existem outros jeitos de calcular. Então, quando a gente trabalha com seção mista, o importante é que você torne a seção homogênea antes de sair calculando. Então, não importa qual material você vai escolher para deixar a seção homogênea, tá? O resultado tem que ser muito próximo. Tanto é que aqui eu coloquei os valores obtidos lá na aula passada. Então, tanto onde está o baricentro, momento de inércia, rigidez. E lá no final dessa aula aqui, a gente vai fazer a comparação entre os valores de rigidez que a gente achou na aula passada e nessa aula homogeneizando como se fosse tudo aço, tá bom? E outro ponto que eu vou falar aqui nessa aula também é sobre unidades, tá? É para vocês tomarem cuidado para não trabalhar com unidades diferentes numa mesma conta ou para não confundir na hora de fazer uma transformação, né? Então aqui em cima eu deixei algumas unidades para vocês, algumas relações, que é bom vocês terem anotado em algum lugar, tá? E o que a gente tem aqui então? Que Pascal é a mesma coisa que Newton por metro quadrado, Quilopascal é a mesma coisa que quilonewton por metro quadrado, Megapascal é a mesma coisa que Newton por milímetro ao quadrado e Gigapascal equivale a quilonewton por milímetro ao quadrado, tá? Então vamos para o exercício em si. Bom, lá na primeira parte da aula 8 eu apresentei essa viga para vocês. Então aqui eu tenho concreto, aqui eu tenho aço, as dimensões dessa viga foram dadas em centímetros e aqui eu tenho os dados de cada material. Então, por exemplo, aqui eu tenho o módulo de elasticidade do concreto, que foi dado para mim como 17 gigapascal. E aqui eu já fiz algumas transformações. Por exemplo, 17 gigapascal, eu coloquei aqui para vocês que eu posso falar que é a mesma coisa que 17 kilonewtons por milímetro ao quadrado, certo? Então, 17 kilonewtons por milímetro ao quadrado. Tá, quilo eu sei que é 10 à terceira, então é a mesma coisa que 17 vezes 10 à terceira newtons por milímetro ao quadrado. Newton por milímetro ao quadrado eu sei que é megapascal. Então, o que eu posso falar? Que 17 gigapascal equivale a 17.000 megapascal. E megapascal equivale a Newton por milímetro ao quadrado. Então, é a mesma coisa, ó. 17.000 megapascal é a mesma coisa que 17.000 Newton por milímetro ao quadrado. Então, só para vocês saberem como que faz essa conversão. E eu fiz a mesma coisa aqui com o E do aço, tá? Então, 208 gigapascal, que vai ser igual a... Se eu quero passar de gigapascal para megapascal, eu multiplico por 1.000, né? Multiplico por 10 à terceira. Então, fica 208.000 megapascal ou 208.000 newton por milímetro ao quadrado. Tá, e aqui então eu homogeneizei a seção como se fosse tudo concreto. Então, calculei a constante do aço e foi tudo aquilo que a gente fez na aula passada. Então, aqui eu tenho só os dados para a gente poder fazer a comparação depois. E vamos então para o conteúdo dessa aula, que é: e se a estratégia fosse homogeneizar a seção em aço? O que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Se vai ser tudo aço, eu preciso transformar o concreto. Então, vamos calcular uma constante para o concreto. Tá, se vai ser tudo aço, o E do aço tem que vir aqui no denominador. Então, vai ficar 17, que é o E do concreto, dividido pelo E do aço, tá? Essa divisão vai dar aproximadamente 0,082, ok? E aqui a gente vai fazer os mesmos cálculos, então, tanto para a seção plena
quanto para a seção fissurada. Então, vamos começar pela seção plena. Bom, para eu achar o baricentro da minha seção, eu preciso estipular um eixo de referência. Então, nesse caso, eu vou calcular o YG1, que eu vou usar como referência esse eixo aqui de baixo, esse eixo inferior, que é o eixo Z1, tá? Lembrando que nas outras aulas, todas elas, eu fiz uma verificação. Então, eu achei o YG1 e o YG2 me baseando nesse eixo de referência, tá? Aqui superior. Nesse caso aqui, eu não fiz essa verificação, mas é importante que vocês façam, tá? Tanto para achar o baricentro, quanto para achar o momento de inércia, vocês façam por pelo menos 2 caminhos, para vocês poderem comparar o resultado depois, ok? Então, tá. Se a gente pegar esse eixo Z1 como referência, vamos calcular o YG1, que vai ser o quê? Primeiro a parcela de concreto, e agora que eu vou ter que transformar ela, eu vou ter que multiplicar pela constante primeiro. Então, vai ser 0,082, que multiplica a área de concreto, que vai ser 15 vezes a altura aqui, que é 50. Lembrando que eu desconsidero os vazios das barras de aço, tá? Então, é a área multiplicada pela distância entre o eixo de referência e o baricentro da seção. Nesse caso, se a altura é 50, eu sei que o baricentro da seção está na metade da altura, então 25, tá? Então, vezes 25. Mais agora a parcela do aço, que vai ser o quê? 2 vezes, porque são 2 barras. Aqui ele falou que o diâmetro das barras é 16 milímetros, então a área delas vai ser π vezes 0,8 ao quadrado, tá? Lembrando que eu passei para centímetros, tá? Vezes 3, que é a distância do eixo baricentral das barras até o eixo de referência. E ele me deu essa medida, que é 3 centímetros. E aqui embaixo eu divido pela área total, que vai ser o quê? Primeira parcela de concreto, que é a constante multiplicada pela base vezes a altura, 15 vezes 50, mais a área das barras de aço, que vai ser 2 vezes πr ao quadrado, π vezes 0,8 ao quadrado. Fazendo essas continhas, eu acho que o YG1 é de 23,65 centímetros, ok? Então, essa distância aqui da face inferior da seção até o eixo da linha neutra é de 23,65 centímetros. Através da verificação, vocês sabem que o YG1 mais o YG2 tem que dar 50, né? Aqui nesse caso a gente não fez, mas se eu pegar 50 e tirar esses 23,65, eu sei que a parte superior à linha neutra vale 26,35 centímetros, ok? Então, depois que a gente sabe essas medidas, a gente pode partir para calcular o momento de inércia. Então, o meu IZG, né, o momento de inércia com relação ao eixo ZG, que é o eixo baricentral, ou também chamado de linha neutra, ele vai ser calculado como? Aqui eu usei aquele método que evita o Steiner, tá? Então, para a parte que se refere ao concreto, eu vou usar aquela formulinha das seções particulares, que é base vezes altura ao cubo dividido por 3, e para as barras de aço eu vou usar Steiner, porque é o único jeito que eu consigo calcular. Então, vamos lá. Para a parte que se refere ao concreto, eu não posso esquecer de colocar a constante multiplicando, tá? Então, vai ser 0,082, que multiplica. Lembrando, para eu poder usar a base vezes a altura ao cubo dividido por 3, eu preciso separar essa seção aqui em 2 retângulos, ok? Então, vamos primeiro para esse retângulo superior aqui, que vai ser a base, que eu sei que é 15, vezes a altura, que é 26,35, ao cubo dividido por 3. Mais agora a parcela que está abaixo da linha neutra, que vai ser base, que é 15, vezes a altura, que é 23,65 ao cubo, dividido por 3. Mais agora, por Steiner, a parte das barras de aço, que vai ser o quê? Aquele IZG, que multiplica IZG mais a área, multiplicada pela distância entre os baricentros elevado ao quadrado. Então, vamos colocar lá 2 vezes, porque são 2 barras de aço, o IZG daquela seção circular é calculado por πr à quarta dividido por 4, então π vezes 0,8 à quarta dividido por 4, mais a área das barras de aço, que é πr ao quadrado,
vezes a distância do eixo baricentral das barras até o eixo baricentral da figura toda, que é o eixo da linha neutra, certo? Então, ó, se tudo isso daqui é 23,65 e eu sei que essa distância vale 3, essa aqui que a gente quer saber vai ser o quê? O 23,65 menos 3. Então, 20,65 elevado ao quadrado. Fazendo essa conta, eu acho que o momento de inércia com relação à linha neutra é de 14.639,97 vezes 10 a quarta milímetros a quarta. Ok, mas vocês devem estar perguntando então. Eu coloquei todas essas medidas aqui em centímetros, então a resposta tem que dar em centímetros a quarta também. Sim, mas aqui já foi feita a conversão, então presta atenção. Se eu coloquei tudo em centímetro, essa conta vai sair em centímetro, né? Nesse caso, centímetro a quarta. Esse resultado vai ser o quê? 14.639,97 centímetros a quarta. Se eu quiser passar esses centímetros a quarta para milímetro a quarta, o que eu tenho que fazer? Bom, eu sei que 1 centímetro é a mesma coisa que 10 milímetros, né? Se eu elevar essas duas parcelas à quarta, eu sei que 1 centímetro a quarta equivale a 10 a quarta milímetros a quarta. Então, eu só multipliquei por 10 a quarta aqui e aí eu posso deixar nessa unidade, tá bom? E agora eu consigo calcular a rigidez e a flexão. E como que eu calculo a rigidez? Bom, ela é definida pela multiplicação do módulo de elasticidade pelo momento de inércia. Então, qual o módulo de elasticidade que eu vou usar nesse caso? Bom, se a estratégia for homogeneizar como se fosse tudo aço, eu vou ter que usar o E do aço nessa multiplicação. Então, vai ser o E do aço multiplicado pelo I da linha neutra, tá? E presta atenção na unidade, tá? Porque se eu quero obter uma rigidez com uma unidade de Newton vezes milímetro ao quadrado, eu vou ter que usar aqui, ó, um megapascal. Então, vai ser o quê? 208.000 megapascal, ou também Newton por milímetro ao quadrado, multiplicado pelo ILN que eu achei aqui em cima. Aí eu simplifico milímetro ao quadrado com milímetro à quarta e vou obter 3,045 vezes 10 a 13 Newton vezes milímetro ao quadrado, tá? Ok, a gente achou essa rigidez. Então, vamos comparar com aquela rigidez que a gente achou na aula passada, na aula 8, tá? Para ver se elas dão um valor parecido, um valor muito diferente. Elas têm que dar um valor muito próximo, tá? Então, vamos fazer essa verificação. Bom, aqui está o resultado que eu encontrei na aula passada e esse é o resultado que eu encontrei agora. Não façam essa comparação só vendo o valor nominal, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Aquela diferença percentual. Como que eu achei essa diferença percentual? Eu peguei 3,045 vezes 10 a terceira menos 3,036 vezes 10 a 13 e dividi por 3,045 vezes 10 a 13, tá? Eu usei esses valores em módulo e esse resultado eu multipliquei por 100 para obter a porcentagem. Então, se vocês fizerem essas contas, vocês vão ver que a diferença é de 0,3%. Então, tá ok, tá? Os valores são muito próximos. Isso só comprova aquela ideia de que não tem... Você pode escolher qualquer material para homogeneizar a seção, tá? O importante é que você homogeneize antes de fazer os cálculos. Agora, a gente vai calcular para a seção fissurada, tá bom? Então, qual que é aquela condição para a gente começar a fazer os cálculos da seção fissurada? Que o somatório dos momentos estáticos com relação à linha neutra tem que ser nulo, né? Tem que ser igual a zero. Então, o que a gente tem aqui na seção fissurada? Bom, aqui é o concreto que fica abaixo da linha neutra, como a gente já sabe, ele é desconsiderado, tá? Por causa daquela resistência à tração, que é muito pequena, a gente desconsidera, então essa parte abaixo da linha neutra do concreto, fica só essa parte de cima e as duas barras de aço. E aí, essa medida eu sei que é 15, a distância do eixo baricentral das barras até o topo lá da seção, parte superior da seção é de 47 centímetros, e eu chamei a distância da parte superior da barra até a linha neutra de y barra, tá? E a primeira coisa para eu fazer esse cálculo é definir quais distâncias vão ser positivas e quais vão ser negativas. Nesse caso, como os outros que eu estou fazendo, acima da linha neutra eu tenho distâncias positivas e abaixo da linha neutra distâncias negativas, para poder fazer esse cálculo aqui. Então, vamos lá.
O momento estático é aquela área multiplicada por uma distância. Então, como que vai ser com a parte do concreto? Primeiro, aquela constante que a gente achou lá no começo, que é o N do concreto, que é de 0,082, vezes a área de concreto, que é a base, que é 15, vezes a altura, que é y barra, vezes a distância do eixo baricentral dessa seção aqui até o eixo da linha neutra. Bom, se essa altura aqui é y barra, o baricentro dela está no meio da altura, então y barra dividido por 2. Então, vezes y barra dividido por 2. Agora, menos, porque está abaixo da linha neutra, a parcela referente às barras de aço. Então, vai ser 2 vezes, porque são 2 barras, a área dessas barras, que é πr ao quadrado, π vezes 0,8 ao quadrado, vezes a distância do seu eixo baricentral até o eixo da linha neutra. Bom, essa distância aqui vai ser calculada como? Tudo isso é 47. Isso daqui é y barra, essa distância é 47 menos y barra. Então, 47 menos y barra, isso tudo tem que ser igual a zero. Então, eu desenvolvo essa equação aqui, vou achar uma equação do segundo grau e acho a raiz que é válida para mim. Então, nesse caso, a gente achou um y barra igual a 14,56 centímetros, ok? Depois que a gente sabe a distância que está, onde que está o baricentro, a gente consegue calcular o momento de inércia. Então, o IZG e o ILN. Nesse caso também, gente, eu fiz só por um método, tá? Então, quando vocês forem resolver, vocês fazem de 2 jeitos para poder conferir o valor. Então, vamos lá. Aqui eu também usei aquele método que evita o Steiner. Então, para a parte de concreto, eu uso base vezes altura ao cubo dividido por 3, e para as barras de aço, eu uso Steiner. Então, vamos lá. Antes de colocar a parcela do concreto, eu multiplico tudo pela constante do concreto. Então, 0,082, que multiplica a base, que é 15, vezes a altura, que agora eu sei o valor, 14,53 ao cubo, dividido por 3. A parte de baixo não tem, porque foi desconsiderada, então agora só falta as barras de aço. Então, 2 vezes, porque são 2 barras, o Steiner, que é o IZG, que é πr à quarta dividido por 4, mais a área das barras de aço, πr ao quadrado, vezes a distância do seu baricentro até o eixo da linha neutra, que vai ser aquele 47 menos y barra, né? 47 menos 14,56 elevado ao quadrado. Fazendo essa conta, eu acho que o momento de inércia na parte da seção fissurada, para a seção fissurada, é de 5.490,12 centímetros a quarta, ok? Aqui eu coloquei também, o IZG e o fissurado aqui em cima, que é outro jeito de nomear também, é a mesma coisa. E agora eu já consigo calcular a rigidez da flexão, que vai ser esse EA multiplicado pelo I da linha neutra. Só que nesse caso, o da linha neutra é da parte fissurada, que vai ser esse valor aqui. E tomem cuidado, olha a unidade que eu tive de rigidez. É Newton vezes milímetro ao quadrado. Então, aqui eu já fiz a conversão de unidades, tá? Na parte do EA, eu já coloquei em Newton por milímetro ao quadrado. Então, é 208.000 Newton por milímetro ao quadrado. E o ILN, que aqui eu obtive centímetro a quarta, eu tenho que passar para milímetro a quarta, que é só multiplicar por 10 a quarta, que nem eu expliquei na folha passada para vocês. Então, vai ser 208.000 multiplicado por 5.490,12 vezes 10 a quarta. Aí eu consigo ter uma rigidez com essa unidade aqui, tá? Que deu 1,142 vezes 10 elevado a 13, tá? E se vocês compararem com o valor achado na aula passada, naquela aula 8, vocês vão reparar que é o mesmo valor. Então, uma diferença de 0,0%. Então, tá tudo ok, comparando com a outra estratégia de cálculo das propriedades geométricas. Então, gente, essa aula foi só uma aula complementar, para vocês verem que não faz diferença qual material você escolhe para homogeneizar a seção. O importante é que você faça isso antes de fazer os cálculos, tá bom?